Então, galera, vamos a mais uma aula do canal Matemática com o professor Ferreira. Olá, pessoal. Desta oportunidade, vamos tratar sobre um ponto relacionado ao triângulo, e esse ponto é denominado circuncentro, ou seja, ele é o centro da circunferência inscrita ao triângulo. Como é que nós determinamos este ponto? Observe esse triângulo ABC. O triângulo ABC é um triângulo qualquer, nós podemos dar uma forma qualquer a esse triângulo, vamos definir dessa forma aqui. E nós temos, a partir deste triângulo, nós vamos traçar as mediatrizes de cada um dos lados do triângulo. Vamos aqui abrir um parênteses para definir o que é mediatriz. Mediatriz é o segmento, ou é a reta, que divide um segmento em duas partes iguais. E esta reta é perpendicular a este segmento. Então, se você tem um determinado segmento e você traça pelo ponto médio desse segmento uma reta perpendicular ao segmento, perpendicular significa formando 90 graus nesse segmento, esta reta nós denominamos mediatriz do segmento de reta. Então, considere aqui este lado, AB. Lado AB, nós vamos traçar a mediatriz deste segmento, AB. E aqui nós temos, então, a mediatriz desse segmento. Este segmento ele é dividido em duas partes iguais. E essa reta passa exatamente pelo ponto médio deste segmento e forma 90 graus com este segmento. Nós podemos ver isso claramente quando selecionamos aqui um ângulo de 90 graus. Vamos agora ao segmento BC, ao lado do triângulo BC, e vamos traçar uma mediatriz do segmento BC. Então, nós temos aqui a outra mediatriz do segmento BC. Observe que também ela divide o segmento BC em duas partes iguais e ela forma 90 graus com o segmento BC. Facilmente podemos perceber neste ângulo de 90 graus. Vamos traçar a mediatriz do lado AC. Aqui, ó, lado AC. Então, a mediatriz do lado AC é esta reta, divide o lado AC em duas partes iguais também, e forma um ângulo de 90 graus com o lado AC. Observe o seguinte, cada uma dessas mediatrizes, elas se encontram em um determinado ponto comum. As três mediatrizes se encontram em um determinado ponto. Esse ponto nós vamos definir como sendo o ponto D. Interessante você observar o seguinte, ainda que nós mudemos a forma do triângulo, o vértice, a mediatriz, elas continuam se interceptando em um único ponto. Quer você mude a posição do triângulo, as mediatrizes dos lados do triângulo continuam se interceptando em um ponto. E mais um detalhe interessante é que se eu vou colocar aqui em destaque a medida do ângulo de cada um dos vértices desse triângulo. Observe aqui, um ângulo é 61 graus aproximadamente, o outro ângulo é 42 graus aproximadamente, e o outro ângulo 75 graus aproximadamente. Observe o seguinte, se este triângulo ele apresenta três ângulos agudos, ou seja, se esse triângulo ele é acutângulo, o ponto de encontro ou o ponto de interseção
das mediatrizes dos lados é interno ao triângulo, ou seja, ele está na área interior do triângulo. Mas, se esse triângulo ele for obtusângulo, e o que é um triângulo obtusângulo? É um triângulo que possui um dos ângulos maior que 90 graus. Por exemplo, vamos fazer com que esse ângulo aqui seja maior que 90 graus. Olha, 104 graus. Observe que o ponto de interseção, agora, ele está fora da área interna do triângulo. Então, sempre que nós tivermos um triângulo obtusângulo, o ponto de interseção das mediatrizes deste triângulo, ele estará na área externa ao triângulo. E se o triângulo for acutângulo, ou seja, todos os ângulos forem agudos do triângulo, o ponto de interseção das mediatrizes estará na área interna ao triângulo. Essa é uma regra que sempre se aplica. Se o triângulo for obtusângulo, o ponto de interseção estará fora, é externo ao triângulo, e se o triângulo for acutângulo, o ponto de interseção das mediatrizes é interno. Agora, eu vou determinar o ponto, vou deixar apenas o ponto D aqui, vou ocultar essas mediatrizes e os ângulos respectivos. Na realidade, elas foram traçadas apenas para nós identificarmos o ponto D. E vamos agora verificar a distância desse ponto D a cada um dos vértices. Distância do ponto D ao vértice A, distância do ponto D ao vértice B e distância do ponto D ao vértice C. Lembre-se que o ponto D é o encontro das mediatrizes. Então, distância do ponto D ao vértice A, distância do ponto D ao vértice B e distância do ponto D ao vértice. Observem que essas distâncias, elas mudam conforme nós, é lógico, mudamos a posição dos vértices, né? Elas se alteram, cada uma dessas distâncias. À medida que nós mudamos o vértice de posição, esse ponto D se altera. O interessante, no entanto, aqui, é que se nós medirmos a distância do ponto D ao vértice A, do ponto D ao vértice B e do ponto D ao vértice C, observe o que vai acontecer. Distância do ponto A ao ponto D, ou seja, a distância do ponto A ao ponto D, 10,1. 10,1 pode ser centímetro, metro, dependendo da unidade que nós estamos trabalhando aqui, a distância. A distância do ponto B, aqui, ó, do ponto B ao ponto D, também é 10,1. Então, observe, essas duas distâncias, elas são congruentes, são iguais, têm o mesmo comprimento. Agora, a distância do ponto C ao ponto D, do vértice C ao ponto D, também é 10,1. Então, nós chegamos a uma conclusão de que essas três distâncias elas são iguais. Ó. Ainda que eu altere a posição do vértice, ó, as distâncias elas continuam iguais. Elas mudam, mas mudam sempre para o mesmo valor. Elas continuam o mesmo valor. Qualquer que seja a posição, quer seja esse ponto interno ou externo, as distâncias aqui continuam iguais. Então, observe só. O ponto de encontro das mediatrizes, observe que esse ponto aqui é o ponto de encontro daquelas mediatrizes, lembra? Olha, esse ponto é o ponto de encontro, ponto de interseção
das três mediatrizes. Esse ponto aqui, o ponto D. E esse ponto, ele tem a mesma distância a cada um dos três vértices do triângulo. Ainda que nós alteremos o triângulo, a posição do vértice, essas distâncias, observe aqui, 9,43, 9,61, qualquer que seja a posição dos três vértices, essas distâncias são iguais. Isto é uma propriedade válida para qualquer triângulo. Agora, observe o seguinte: como a distância do ponto D a qualquer um dos vértices é a mesma, então é possível traçar um círculo que tenha o centro no ponto D e contenha os três pontos A, B e C. Um círculo que tenha o centro no ponto D e os raios, ou o raio desse círculo, seja exatamente a medida dessas distâncias, já que elas são iguais. Então, vamos traçar este círculo, em que nós temos a posição, só colocar aqui, consegue posicionar melhor para ter uma visão. Vamos traçar um círculo, ou uma circunferência, né? Uma circunferência, que o centro seja no ponto D e o raio seja a distância do ponto D a qualquer um dos vértices. Então, nós teremos esta circunferência aqui. Observe que, ainda que nós mudemos o vértice de posição, a circunferência ela continua contendo os três vértices. Qualquer que seja a posição que nós alterarmos o vértice, a circunferência continua contendo os três vértices. Uma característica interessante, não é verdade, do triângulo. E aqui nós temos, então, a denominação deste ponto D. Esse ponto D, você lembra, ele é a interseção das três mediatrizes. Mediatriz é uma reta perpendicular ao lado do triângulo e que divide o lado do triângulo em duas partes iguais. Então, quando essas três mediatrizes elas se encontram, elas se interceptam em um ponto, e este ponto, ele é o centro da circunferência que contém os três vértices, qualquer que seja o triângulo. Este ponto, que é o encontro das mediatrizes, é o centro desta circunferência. Este ponto, ele é conhecido como circuncentro, ou o centro da circunferência circunscrita ao triângulo. Então, você diz que essa circunferência ela é circunscrita a esse triângulo. Ou também você pode dizer que o triângulo ele é inscrito nesta circunferência. Ok? Então, guardem essa propriedade interessante sobre as mediatrizes de um triângulo qualquer. O ponto de interseção dessas mediatrizes é o circuncentro, é denominado circuncentro do triângulo, e nada mais é do que o centro da circunferência circunscrita ao triângulo, ok? Na próxima aula nós vamos falar sobre outro ponto interessante relacionado a triângulo, que é o incentro. Hoje estudamos o circuncentro, na próxima aula falaremos sobre incentro. A gente se vê por lá, ok? Um abraço.